Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje estou trazendo mais uma videoaula sobre geometria analítica. E nesta videoaula eu vou ensiná-los como calcular os lados de um triângulo utilizando a fórmula da distância entre dois pontos na geometria analítica. Ou seja, nesta videoaula eu vou ensiná-los como calcular cada lado de um triângulo e determinar a classificação dele através da distância entre dois pontos quando eu tenho as coordenadas representadas por cada vértice de um triângulo. Para que vocês possam entender, aqui vai um exemplo. Bom, aqui eu tenho o triângulo cujos vértices são os pontos A, 0 e 5, B, 3 e menos 2 e C, menos 3 e menos 2, é isósceles? Bom, aqui ele fez uma pergunta. Ele está interrogando se o triângulo cujo esses vértices apresentados é isósceles. Primeiro, vocês devem lembrar o que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados iguais e um lado diferente, pois se este triângulo possuir dois lados iguais e um lado diferente, este triângulo ele é isósceles. Bom, e aqui no caso, este triângulo ele é dado por coordenadas do ponto B, o ponto A e o ponto C. E essas coordenadas são dadas por pares ordenados de x e de y. E quando eu tenho isso, eu vou ter que utilizar a fórmula da distância entre dois pontos para calcular a distância de cada ponto. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai uma explicação mais exata. Bom, para saber se este triângulo é isósceles, temos que calcular cada lado dele. Ou seja, pois cada lado dele, ou seja, cada ponto que este triângulo tem, é dado por coordenadas entre dois pontos. Então, para isso, eu devo calcular as distâncias dos pontos A e B, do ponto B e C e do ponto A e C, utilizando a fórmula da distância entre dois pontos. Por quê? Porque cada ponto, o ponto A, o ponto B e o ponto C, são dados por coordenadas de x e de y. E, sendo coordenadas, eu vou ter que utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Só assim eu vou descobrir cada lado deste triângulo e classificar se ele é isósceles ou não. E para isso eu vou utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Bom, aqui eu tenho um exemplo utilizando a distância do ponto A até o ponto B, que vai ficar a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Então, para eu calcular a distância entre todos os pontos, eu vou ter que utilizar esta fórmula. E, para eu saber se esse triângulo é isósceles ou não, dois lados deste triângulo têm que ser iguais e um tem que ser diferente, pois se ocorrer isso, este triângulo é isósceles. Então, para isso, vamos calcular a distância entre todos os pontos. Então, vamos calcular primeiro a distância entre o ponto A e o ponto B. Bom, para isso, eu vou utilizar as coordenadas de cada um. Bom, aqui eu tenho as coordenadas do ponto A, que é 0 e 5, e as coordenadas do ponto B, que é 3 e menos 2. E lembre que 0 é x de A, o 5 é x, ou seja, o 5 é y de A. O B, aqui no caso, o 3 é x de B. E o menos 2 é y de B. Sabendo disso, agora eu vou substituir na fórmula da distância entre dois pontos, que no caso ela vai ficar da seguinte forma. A distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Bom, agora vamos substituir cada valor das coordenadas em seu respectivo lugar. Bom, então a distância de A até B é igual. X de B é 3, menos x de A é 0. Então aqui eu vou ter 3 menos 0 elevado ao quadrado. Mais y de B é menos 2. Menos, e o y de A é 5. Então aqui eu vou ter menos 2 menos 5 elevado ao quadrado. Bom, agora vamos resolver. 3 menos 0 é 3. Então aqui eu terei 3 elevado ao quadrado. Mais menos 2 com menos 5 é menos 7. Então aqui eu terei menos 7 elevado ao quadrado.
Bom, agora vamos elevar ambos os valores ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Menos 7 elevado ao quadrado é 49, pois menos vezes menos é mais. Então eu teria aqui 9 mais 49, que é raiz de 58. Pronto, eu achei o primeiro valor da distância de A até B. Então aqui eu posso dizer que o lado A e B é igual a raiz de 58. Pronto, eu achei o primeiro lado. Bom, agora para eu saber se esse triângulo é isósceles ou não, eu vou ter que calcular os próximos lados. E os próximos lados, eles precisam ter ou não o mesmo valor que raiz de 58. Porque eu preciso ter dois lados iguais e um lado diferente. Pois só assim eu vou descobrir se é um triângulo isósceles ou não. Bom, após calcular a distância de A até B, agora vamos calcular a distância de B até C. A distância do ponto B até o ponto C. E para fazer isso, eu vou ter que utilizar as coordenadas de cada ponto. Bom, aqui eu tenho as coordenadas do ponto B, que é 3 e menos 2, e as coordenadas do ponto C, que é menos 3 e menos 2. Sabendo que 3 é x de B e menos 2 é y de B. O menos 3 é x de C e o menos 2 é y de C. Bom, agora eu vou substituir cada um desses valores na fórmula da distância entre dois pontos, que no caso vai ficar dessa seguinte forma. Bom, a distância do ponto B até o ponto C é igual a raiz quadrada de xc menos xb elevado ao quadrado mais y de C menos y de B elevado ao quadrado. Bom, agora eu vou substituir cada valor em seu respectivo lugar. Bom, o x de C é menos 3, então aqui eu terei menos 3, menos o x de B é 3, então aqui vai ficar 3. Então aqui no caso eu terei menos 3 elevado ao quadrado, mais y de C é menos 2, então aqui vai ficar menos 2, menos o y de B também é menos 2, então aqui também vai ficar menos 2. Então aqui eu terei menos 2, menos... Aqui eu separei o menos 2 do B, para não confundir vocês. Elevado ao quadrado. Pronto, agora vamos calcular cada um dos valores. Bom, menos 3 com menos 3 vai ficar menos 6, pois quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar os valores. Então aqui eu terei menos 6 elevado ao quadrado. Mais, bom, aqui neste caso, quando eu tenho menos vezes menos, é mais. Então aqui no caso eu terei menos 2 mais 2. E quando eu tenho dois números iguais de sinais opostos, eu irei zerar esses valores. Então aqui no caso eu terei 0 elevado ao quadrado. Bom, agora vamos elevar ambos os valores ao quadrado. Bom, menos 6 elevado ao quadrado é 36, pois menos vezes menos é mais. Então aqui vai ficar 36. 0 elevado ao quadrado é 0. E 36 mais 0 é raiz de 36. E raiz de 36 é 6. Pronto, eu achei a distância do ponto B até o ponto C, que é 6. Então, aqui eu posso dizer que o lado do triângulo BC é 6. Pronto, eu achei o valor do segundo lado deste triângulo. Então, agora eu já posso saber que, para que esse triângulo seja isósceles, ele terá que ter como próximo lado 6 ou raiz de 58, pois se ele tiver 6 ou raiz de 58, ele terá dois lados iguais, e tendo dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Então, para eu saber se ele é ou não um triângulo isósceles, então eu vou ter que calcular a última distância do lado deste triângulo, que é a distância de A até C. Bom, então eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto C deste triângulo. E para isso eu vou utilizar as coordenadas do ponto A e do ponto C, que no caso as coordenadas do ponto A é 0 e 5, e do ponto C é menos 3 e menos 2. E só para lembrar, o 0 é x de A, o 5 é y de A, o menos 3 é x de C, e o menos 2 é y de C. Pronto, agora vamos substituir esses valores na fórmula da distância entre dois pontos, que neste caso vai ficar da seguinte forma.
a distância do ponto A até o ponto C vai ficar a raiz quadrada de xc menos xa elevado ao quadrado, mais y de c menos y de a elevado ao quadrado. Bom, agora vamos substituir cada valor em seu respectivo lugar. Então eu terei a distância do ponto A até o ponto C é igual xc é menos 3, então aqui vai ficar menos 3, menos x de a é 0, então aqui vai ficar menos 3 menos 0 elevado ao quadrado, mais y de c é menos 2, então vai ficar menos 2, menos y de a é 5, então vai ficar menos 2 com menos 5 elevado ao quadrado. Pronto, agora vamos resolver os dois valores. Menos 3 com menos 0 vai ficar menos 3, porque quando eu tenho dois sinais iguais, eu irei somar esses valores. Então aqui vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, mais menos 2 com menos 5 dá menos 7, pois é a mesma coisa. Quando eu tenho valores com sinais iguais, eu vou somar. Então aqui vai ficar menos 7 elevado ao quadrado. Pronto, agora vou elevar ambos os valores ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado é 9, pois menos vezes menos dá mais. Então aqui vai ficar 9. Mais menos 7 elevado ao quadrado é 49, pois menos vezes menos é mais. Então vai ficar 49. E 9 mais 49 é igual a raiz de 58. Pronto. Então eu posso dizer que a distância do ponto A até o ponto C é raiz de 58. Pronto, eu achei o valor do último lado deste triângulo, que é do lado A e C, que é a raiz de 58. Pronto, então, agora eu já posso saber se esse triângulo é isósceles ou não. E esse triângulo, ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Bom, eu vou explicar agora. Bom, aqui eu tenho o triângulo. Aqui eu tenho os vértices, que são os cantos deste triângulo. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Bom, nós já calculamos a distância entre cada ponto para eu determinar a distância entre eles e o valor do lado de cada lado do triângulo. Bom, então eu havia calculado que a distância do ponto A até o ponto B é raiz de 58. E esse lado aqui, que é A e B, é raiz de 58. E eu calculei também que a distância do ponto B até o ponto C é 6. Ou seja, este lado aqui, que é B e C, é 6. E eu também havia calculado que a distância do ponto A até o ponto C é também raiz de 58. Ou seja, que este lado, A e C, é raiz de 58. Pronto, calculando a distância entre todos os pontos, eu já achei cada lado deste triângulo. E eu posso determinar que este triângulo ele é isósceles. Por quê? Porque eu tenho dois lados iguais neste triângulo, que são os lados A e B e os lados A e C, onde os dois são raiz de 58. E eu tenho um lado diferente, que é o lado B e C, que é 6. Bom, sabendo disso, eu posso determinar que este triângulo dos vértices A, B e C é isósceles, porque ele possui dois lados iguais, que é raiz de 58, e um lado diferente, que é 6. Bom, galera, nesta videoaula, vocês podem ter entendido que, para eu calcular cada lado de uma figura geométrica, onde eu vou utilizar coordenadas de x e de y, eu vou ter que utilizar a distância entre dois pontos para calcular a distância entre cada ponto da figura geométrica, que no caso, aqui eu utilizei o triângulo. Então, este exercício ou outros exercícios utilizando figuras geométricas ou algo do tipo, cai muito em exercício de vestibular e Enem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima!